A paz do Senhor para todos, irmãos. Aproveitando que a igreja está de pé, vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Sempre falo que os temas que vocês escolhem, muito difícil. Vamos ler no livro de Hebreus. Capítulo 12. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 5. Às vezes, pegando de alguns versículos anteriores, a gente consegue entender melhor o contexto. Hebreus capítulo 12, do versículo 5, diz assim: E estáis esquecidos da palavra de encorajamento, que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades. Minha versão é um pouco diferente, mas os irmãos conseguem acompanhar. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Amém, irmãos, podeis assentar. É uma alegria muito grande, irmãos, estar nesta noite aqui. A palavra de Deus já foi lida, né, esse tema falando sobre a unidade, sobre a graça de Deus, sobre santidade. E eu quero, em alguns minutos, compartilhar com a igreja a profundidade desse versículo. Quando o escritor aos Hebreus, ele fala que não haja em vós nenhuma raiz de amargura. Talvez na sua Bíblia tenha aquele rodapé de referência, né? Aquelas letrinhas pequenininhas
que encaminha sempre para um outro versículo bíblico. E se você perceber, quando fala aí de raiz de amargura, leva lá para Deuteronômio, quando o povo de Israel, o Senhor falando com o povo de Israel, capítulo 28, o Senhor falando com o povo de Israel. Às vezes a gente pensa que essa amargura seja somente de um irmão para o outro, né? Um homem com outro homem, um ser humano com outro ser humano. Mas quando o escritor aos Hebreus está falando aqui, eu acho assim muito interessante a palavra de Deus, muito interessante. Como o versículo anterior fala, esforçai-vos para andar em paz com todo mundo, esforçai-vos para andar em paz com todo mundo, a gente vê essa amargura, né, de um ser humano para o outro. Mas na verdade, irmãos, essa amargura que se nutre, se a gente observar o contexto, não é só de um homem para um homem, ou de uma sogra para nora, aquelas picuinhas, rixas que existem dentro de família, dentro de igreja, né, dentro de uma empresa, em qualquer ambiente onde tem o ser humano, ocorrem essas rixas. Mas esse contexto aqui fala de algo muito mais profundo, irmãos. Esse contexto fala da amargura com Deus. Se você vê lá no livro de Deuteronômio, você vê que o povo de Israel, o Senhor fala, vocês adoram outros deuses, e fala, agora a gente pode se defender, agora a gente tem quem nos defenda. O escritor aos Hebreus, quando ele vem falando aqui, que Deus é um Deus que disciplina, Deus é um Deus que pune, repreende. Eu falo que tem determinados versículos da Bíblia, que se a gente pudesse, a gente arrancava, mas a gente não pode, porque é muito forte o que o escritor fala aqui. Filhinhos, não desprezeis a correção do pai, né? Ele está falando assim, olha, o sofrimento que você está passando, é o pai que pode estar te repreendendo, é o pai que pode estar te disciplinando. E depois ele fala assim, olha, ninguém se prive da graça de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É você deixar de acreditar que o Pai te ama e te quer bem, te protege, te defende. Nós temos vivido dias tão difíceis, nós perdemos tantas pessoas, nós temos visto tantas calamidades, e é nessa hora que a gente se volta contra a graça de Deus. E o autor aqui está falando, não deixe que raiz de amargura brote no seu coração, a ponto de você pensar que você pode defender a si mesmo. Eu sei que estamos vivendo períodos muito difíceis, né? Uma polarização política muito grande, e Deus me livre, Deus me guarde usar o altar do Senhor para falar de política ou de qualquer um político, mas quando eu leio essa passagem, né, eu acho que tem 3 anos, esses dias o Face me lembrou, eu fui ministrar numa igreja que o tema era esse, e eu fui meditar, porque realmente eu entendia que essa amargura era que a gente nutre de, assim, contra o irmão, contra o próximo. Mas o que acontece? Quando eu vi a referência, levando lá para Deuteronômio, e Deus falando do povo de Israel, que se voltou para outros deuses para que fossem defendidos. Irmãos, nós estamos vivendo essa época, sabe, a gente não consegue acreditar mais que Deus é o defensor da igreja, a gente não consegue mais acreditar que Deus defende a nossa casa e a nossa família, a gente não consegue ver mais Deus como nosso
nosso protetor, o nosso juiz, o nosso defensor. A gente está gritando, nós como igreja, nós como filhos, nós estamos gritando aos quatro cantos da terra: levante-se, defenda-nos. Nós estamos clamando por pessoas, seres humanos como nós, que podem nos defender. Sabe, a ponto da gente achar que uma arma pode nos defender. Arma todo mundo, dá uma arma na mão de todo mundo. É isso aqui que o autor está falando. Essas lutas, essas tribulações, é disciplina do Senhor. Essas adversidades que nós temos atravessado, essas pestes que nós temos atravessado, o escritor está falando, é Deus disciplinando seus filhos. Não vos prive da graça de Deus. Não deixe que brote raiz de amargura. Irmão, isso é muito forte, isso é muito profundo. Por mais que você não verbalize, eu sei que nós estamos vivendo uma época em que aqui no nosso coração a gente fica se perguntando: onde está Deus? Cadê Deus que não vê? Olha a humanidade como é que está. É sobre isso que o autor está falando. Não se prive da graça. Há uma graça pairando, irmão, sobre o caos. Sobre o caos há sempre uma graça de Deus. Sim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre o caos, irmãos, sobre o abismo. Há uma graça, Deus está presente, Deus está vendo. Esses dias eu estava num culto, e uma irmã leu uma palavra profética. Eu vou até tomar a liberdade de abrir aqui. Raramente eu faço isso, mas vamos ler no livro de Joel, irmãos. Olha que texto forte. Joel capítulo 2. Eu fiquei assim estarrecida quando a irmã leu, porque a gente conhece esse versículo há tanto tempo, e é uma palavra profética. Joel, capítulo 2. Ela leu essa palavra profética. Versículo 24. E o versículo 25. Alguém achou aí? Leia para mim, por favor. Joel 2, do 24 ao 25. Irmãos, olha a palavra do profeta Joel. E eu haverei de restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. A versão dele fala o nome dos gafanhotos, a nossa fala o adjetivo deles, cortador, migrador, devorador, destruidor. A gente fala muito nesses gafanhotos, mas pasme com o que o profeta diz, o Senhor falando: o meu grande exército que eu mandei contra vós para vos castigar. A gente sempre vê o gafanhoto, cortador, migrador, devorador e assolador como coisa do inferno, e o Senhor está falando: não, é o meu exército, eu que enviei, eu que mandei para vos castigar.
Então a gente não consegue ver. Eu sei que nós estamos vivendo épocas de dores. Não é só você não, eu e minha casa também. Não é só você que está perdendo amigos, não. Eu também perdi. Não é só você que está afligido por enfermidades, não. Muita gente está afligido. Mas o tema que vocês escolheram é: não vos prive da graça. Não deixem de acreditar que há uma graça, que há um Deus de compaixão e de misericórdia. Aleluia! São muitas casas. Eu sei que na hora da dor, na hora do castigo, a gente sempre pensa no outro. Antes que o nosso país fosse assolado por essa enfermidade, quantas mensagens eu recebi, quantas mensagens, né? Olha o castigo vindo aí por causa do carnaval, olha o castigo vindo aí por causa, né, das passeatas, e a gente sempre acha que o castigo é para o outro, mas essa palavra diz que primeiro a punição vem para os de casa, para depois ir para fora. A palavra diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Quem, irmão? O povo que chama pelo nome dele. É eu, é você, somos nós filhos, não são os bastardos, não. É isso que o escritor está falando. Se a hora que nós clamarmos, buscarmos a face do Senhor, é sinal de que a nossa face está buscando outras coisas, e nos converter dos nossos maus caminhos. Eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma promessa de cura. Essa profecia que o irmão leu, o profeta, o Senhor está usando o profeta para falar: eu vou restaurar. Quem vai tirar o gafanhoto sou eu, porque o exército é meu. Esse grande exército são gafanhotos, irmãos. São meus. Eu que enviei. Irmãos, tem coisa na Bíblia que não dá para você ficar tentando arrumar coisa para interpretar, não. Porque está claro isso. Para quê? Com qual propósito? Para vos disciplinar. E não rejeites a disciplina do Senhor. Ô irmãos, ouça o Senhor falando contigo. Para de transferir para o outro o que eu estou querendo tratar em você. Eu quero tratar em você. Não fica, eu estava ministrando ontem a respeito disso, porque tem uma coisa aqui no versículo de vocês que bate com uma ministração que eu fiz ontem. Segui a paz com todos, é o versículo anterior. A minha versão diz: esforçai-vos para ter paz com todos. É um esforço que a gente tem que fazer. Onde eu estava falando sobre Raabe. Hebreus capítulo 11, versículo 31, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, porque recebeu em paz os espias. Irmãos, eu vou até repetir o versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 31, pela fé, Raabe, a prostituta. É esse mesmo escritor aos Hebreus, alguns versículos antes do capítulo 12. É o 11:31 que está dentro do contexto. Ela não pereceu com os incrédulos, e a Bíblia fala por que ela não pereceu. Porque ela recebeu em paz
O versículo que o pastor Joelson leu aqui na leitura introdutória é o Deus de paz. O capítulo 12 fala: segui a paz. Por que Raabe não pereceu com os incrédulos? Irmãos, a Bíblia fala por quê? Porque ela recebeu em paz os espias. Uma pergunta: como é que você receberia alguém que foi espiar a tua casa? Me responde se você receberia em paz. Como é que você receberia à mesa alguém que veio vigiar a tua vida? Espias! Não eram amigos, não, eram espias. Imagina, né, um ministério. A pessoa veio aqui para ver como é que a igreja está indo. Como é que você receberia alguém que veio espiar o ministério? Como é que você receberia em sua casa alguém que você sabe que está indo para espiar? Irmão, sabe o que está faltando na gente? Paz. O que está nos impedindo de vencer e livrar da morte. Eu sei que muita gente fica assim, olha, por que a igreja está sendo julgada junto com o mundo? Porque não há paz, irmãos. A gente não consegue receber em paz quem é diferente de nós, quem pensa diferente de nós. A gente acha que a graça é só nossa, a gente acha que o Pai é só nosso, e o Pai não é meu, o Pai não é teu, o Pai é nosso. Mas a gente quer escolher quem essa graça vai alcançar. Nós perdemos, sabe, essa paz que Raabe teve. Essa paz. Não, peraí, quando o versículo fala esforçai-vos para ter paz com todo mundo, é porque o Senhor quer que você tenha esse esforço. Se esforce para ter paz com quem pensa diferente de você. Se esforce para ter paz com quem tem uma religião diferente da tua. Se esforce para ter paz com os espias. Por que, irmãos, não sou eu, é a Bíblia? Por que Raabe não pereceu com os incrédulos? Porque ela recebeu em paz os espias. Eu queria que você entendesse o que é essa paz. Quando você entende esse Deus de paz, quando ele ressuscitou, que ele chegou lá diante dos discípulos, o que ele falou? Paz seja convosco. A gente até cumprimenta um outro com a paz. Oh, irmãos, mas será que a gente está seguindo essa paz? Vamos às redes sociais. Vamos ver o que nós estamos postando. Vamos ver quanto ódio, gente. Quanta raiva. Sangue escorrendo pelos dedos. E o escritor está falando aqui, não tem como haver unidade, não tem como haver santidade, se não houver paz. Paz vem antes de santificação. Eu sei que a gente pesa muito a santidade, principalmente porque a gente acha que santidade é algo exterior. Mas o escritor fala, olha, segue a paz e a santificação, porque não existe santidade sem paz, irmãos. Eu ouvi uma pregação um dia desse, e por mais que machuque, é a verdade. O pregador dizia assim, olha, há pecado na nossa santidade. E há, irmãos.
Tem alguma coisa errada com a nossa santidade. Sabe o que tem de errado? Falta paz nessa santidade. Raabe, a meretriz. Como foi que aquela mulher conseguiu colocar a família dela toda dentro de casa, sem dizer que ela não podia falar do acordo que havia feito com os espias? Que foi o que eles falaram para ela. Olha, todo mundo tem que dar dentro da tua casa, você não pode contar isso para ninguém, dessa aliança e desse acordo, e a fita de escarlate tem que estar pendurado na janela. É isso que precisa para tu e tua casa ser salva. Irmãos, Raabe, o escritor aos Hebreus a chama de meretriz. Raabe, a prostituta. Me responda como foi que essa mulher conseguiu colocar a família dela toda dentro de casa para não ser destruída. E nós, com nossa santidade, não estamos conseguindo fazer isso. Como, irmãos, hoje, século 21, uma prostituta, a família já não visita. A gente já tem preconceitos. Imagina nessa época. Como foi que Raabe conseguiu trazer toda a família para dentro da casa dela? Sem falar da aliança que havia feito, que senão não valeria, ela não seria protegida. Irmãos, eu acho que Deus quer nos ensinar um quê? Que é paz. O Senhor quer nos ensinar, irmãos, a rever os nossos conceitos e princípios sobre graça. Graça! A graça se tornou seletiva. Eu que escolho quem vai ser alcançado por ela. E ela não se pode colocar dentro de uma caixinha. Graça é graça. E o Senhor está falando, não vos prive. Não se volte contra isso. Que lição que essa mulher deixa para nós? Para aqui, para mim, para você. E para você também que está aí me ouvindo na internet. Que lição que essa mulher nos deixa. Como é que a gente, com a nossa santidade, não estamos conseguindo colocar a nossa família dentro de uma casa de proteção, dentro dessa graça? E o escritor fala, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, nem ela. Se você for a Josué capítulo 6, você vai ver, e nem a casa. Sabe por causa de quê, irmãos? Raabe tinha tanta paz, que ela conseguia negociar com os espias, coisa que a gente não sabe. Eu não quero nem assunto. Eles eram inimigos do povo dela, irmãos. Eles estavam espiando para poder vir saquear e conquistar. Mas na hora deles irem embora, ela, peraí, eu quero que eu e minha casa seja salva. Mas a gente não consegue conversar. Por causa de quê? Por causa dos nossos, sabe? Quero nem assunto. Na minha casa não entra mais. Na minha mesa não senta mais. Se estiver passando por ali, eu passo por lá. O escritor aos Hebreus está falando isso. Haja disciplina. Haja tratamento. Haja tratamento. E é por isso que ele vem falando, segue a paz, recebe. Quantas mensagens eu recebo às vezes de pessoas, irmã Eleusa, ora que a família do meu marido não é crente, eles vão fazer uma festa amanhã e todo mundo bebe, né? Eles são do espiritismo e o meu coração não está querendo ir. Por que não está querendo ir? Meu Deus,
Se você é luz, pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte? Se você é luz, aonde que essa luz tem que brilhar? Aí quando o Senhor prepara o caminho e fala, olha, vai lá. Sim, irmãos, a luz ela não precisa fazer nada. É só iluminar, gente. O problema é que a gente chega e a gente quer pregar. Né? A gente chega, eu me lembro que meu esposo, ele era o único crente da casa dele. Hoje a família dele, quase todo mundo já serve Jesus. Cansei de ir em festas, todo mundo dançando, sambando, bebendo, todo mundo. Eu chegava e me assentava e ficava ali, não era com cara de delegada não, e nem com cara de santa rona não, porque quando você entende da graça, você sabe que a graça que te alcançou vai alcançá-los. O Deus de misericórdia que te viu, te lavou, te achou, Ele também vai achar aqueles. Isso é graça. Mas a gente às vezes, é por isso que o pregador falou que tem pecado na nossa santidade, porque a nossa santidade, ao invés de atrair, ela assusta as pessoas. A nossa santidade, ao invés de trazer as pessoas para perto, elas querem distância da gente. Isso não é normal não, irmãos. Aí a gente fala assim, porque as trevas não combinam com a luz. Quem te disse isso? É claro que as trevas não combinam com a luz, mas qual é o papel da luz? Que sentido tem a luz se não houver trevas? Qual a função da luz? Por que essas luzes estão acesas? Porque há trevas. Mas a gente não entende que o nosso papel é, esteja ali. Esteja ali. Festa de firma, festa de empresa, festa do colégio onde eu trabalho. Eu não vou, eu não me misturo. E o Cristo, o Deus de paz, o Deus de graça, que se assentava à mesa com os comilões e beberrões, com os publicanos. Que exemplo! Tem uma poesia, ela é meio revolucionária, você encontra na internet, mas eu gosto demais de um trecho dessa poesia. A poesia fala assim, olha, a graça da garça, a arte de viver em meio à lama, sem sujar as vestes. Já viram a garça? No lodo, na lama, na pontinha dos pés, mas não se lambuza. Ser santo, irmãos, aqui, o lodo está ali, eu não me misturo, são tudo imundos, eles estão lá, eu tocar. Isso não é santidade não, isso é presunção. Santidade não. Santidade é onde está o lodo. Me permita, Senhor, estar ali, na pontinha dos pés, para que as minhas vestes não se sujem. A graça da garça, a arte de viver em meio à lama, sem sujar as vestes. Mas a gente não quer. Sabe o que a gente quer? Manipular o rei para não erguer a estátua. Porque Daniel chegou e interpretou o sonho. O sonho foi interpretado. E Nabucodonosor entendeu direitinho. Ele entendeu tão direitinho que ele fez uma estátua toda de ouro.
querendo dizer que o reino dele seria eterno. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Mas você não vê o profeta preocupado em manipular o rei para não levantar a estátua, não. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo. A estátua será erguida sim. E eu quero ver aonde que estarão Sadraque, Mesaque e Abednego, que não vão se curvar. A graça da graça. Ou vocês pensam que eles não foram ao evento? Hoje é a festa que o rei marcou para se curvar. A gente não vai. Irmão. É festa lá da família, todo mundo bebendo, eu não bebo. Aí tu não vai? Vai, não se curve. Vai, se comporte diferente. Sem cara de delegado, pelo amor de Deus. Conversa. Sorri. Porque o reino de Deus, irmãos, é alegria, é justiça, é bondade, é paz. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Não, cara de delegado é para quem está no império. Império, reino é reino de amor. Só brilhe, gente. Só fica ali. Você me vê Sadraque, Mesaque e Abednego pregando. Tocou o negócio, todo mundo se curva, eles estão em pé. Bastou isso. Vocês acham que só tinha eles de hebreus ali? Foram muitos hebreus, judeus que foram levados cativos, irmãos. Que a gente lê o texto e pensa que foram só os babilônios que se curvaram. Não. Você vai ver muitos irmãos que professam a mesma fé, que professam o mesmo Deus, se curvarem. E ainda assim, você deve permanecer de pé. É isso aqui que o escritor está falando. Você não precisa de Nabucodonosor para te defender. Eu ainda sou a tua defesa. E se tiver que ir para o fogo, vá. O problema é que a gente está com medo da fornalha. Por isso que nós estamos abrindo concessões. Porque estamos com medo da fornalha. Mas você vê que Nabucodonosor chama aqueles 3 rapazes e fala com eles. Olha, eu vou dar outra chance. A orquestra vai tocar de novo e eu quero ver se vocês não vão se curvar. Vai tocar? É outra oportunidade. A gente tem um slogan, né? Não desperdice oportunidades. Eu já gosto de falar, há oportunidades que devem ser desperdiçadas. Essa é uma delas. Eu vou dar outra chance. Eu vou dar outra oportunidade. Desperdício. Oportunidades também precisam ser ponderadas. Devo aproveitá-la ou descartá-la? Não é porque é oportunidade que deve ser aproveitada. A orquestra vai tocar de novo e eu quero que vocês se curvem. Se vocês não se curvarem, quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Essa foi a fala do rei.
Essa foi a fala do rei. Na hora que ele perguntou assim, olha, quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Se fosse a gente, irmãos, eu gosto sempre de falar isso, se fosse a gente não, eu vou falar para poder me incluir na pregação. Quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Eu já ia começar lá assim, ó. Olha aí, Senhor. Olha o inimigo que não conhece o teu nome. Eu vou te falar, Nabucodonosor, quem é o meu Deus. Aí começa. A luz tem o papel de brilhar e quer falar. É hora de brilhar e ela quer falar. Olha o que os rapazes responderam. Quanto a esse negócio, ó rei, a gente não tem nada para declarar. Que negócio? Quem é esse Deus? A gente não tem nada para declarar, não. Quanto a esse negócio, ó rei, a gente não tem nada para declarar. Pode ver, irmão, pode ler. O nosso Deus, Ele pode nos livrar do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Ele pode. Ele não vai. Eles não falaram, o nosso Deus vai nos livrar. O nosso Deus tem que nos livrar. O nosso Deus pode. Eles conheciam o Deus que ele servia, Ele pode. É igual aquele leproso, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. O Senhor falou, eu quero ser limpo. O nosso Deus, Ele pode nos livrar das tuas mãos, ó Rei. Presta atenção, irmãos. Senão, olha esse senão, que está na Bíblia. Fique sabendo, ó Rei. Sabe o que é esse senão? Se Ele não nos livrar. Porque eles sabem que não é só poder, é querer. Há um plano, há uma história, há um propósito estabelecido. Eu sei que Ele pode, mas se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que a gente não vai se curvar. Isso é decisão, irmãos. Independe do que Deus fará, o que deixará de fazer. É isso que o escritor aos Hebreus está falando. Você tem que saber quem é o Deus que você serve. Você tem que saber que há um propósito nessa tribulação. Você tem que saber que há um propósito nessa dor. E o propósito é sempre maior que a dor. Aquela resposta dos meninos trouxe uma ira tão grande para o rei. Eles pregaram? Eles falaram quem era Deus? Nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Jeová Jirê, é o Jeová Rafa, é o Jeová Nissi, é o Todo-Poderoso. Porque a gente, irmãos, olha, falar de Deus a gente sabe. Sabe o que está difícil, irmãos? A gente expressar esse Deus com as nossas atitudes. Há uma distância muito grande do que a gente fala, porque a gente vive. A gente pega um Deus de paz, mas a gente vive uma vida de amargura, de ódio, de picuinhas, de perversidade, de ruindade, de seleção. Seleção. E o escritor aos Hebreus está falando é disso. Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha e jogou aqueles rapazes lá dentro. Mas qual era o papel dos rapazes? Brilhar. Daqui a pouco Nabucodonosor olhou dentro da fornalha, o que ele viu? 4 homens. Eu queria que você entendesse que o propósito dessa fornalha que você está passando
O maior propósito, irmãos, é que o mundo olhe e veja o quarto homem com você. Irmãos, eles andavam e passeavam pelo fogo. Que paz, irmãos. Quem é que consegue andar e passear no fogo? Eu não sei qual é a adversidade que você está passando, mas em nome de Jesus, tenha paz. Tenha paz. Imagina, irmãos, mataram Tiago, Pedro está preso. O dia seguinte era dia de Pedro morrer. Se você souber que tu vai morrer amanhã, tu vai conseguir dormir hoje? Pedro deitou e dormiu. Isso é o Deus de paz, irmãos. Sabe, eu acho que a gente pede tanto em oração. A gente pede tanta coisa. Mas se tem uma coisa que a gente precisa pedir ao Senhor, é a paz, irmãos. A gente precisa dessa paz. A fornalha só tem esse propósito. As pessoas vão olhar e vão falar assim: é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Não tem como uma pessoa passar por isso sem que o quarto homem da fornalha esteja ali. E só consegue expressar o que aqueles meninos não falaram em palavras. O rei viu. Sem falar, eles colocaram um império de joelhos diante do Todo-Poderoso, irmãos. Nabucodonosor lançou um decreto: quem falar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, não foram eles que pediram para o rei fazer decreto, não, irmãos. A fé deles estava na graça de Deus, no Deus que defende, no Deus que protege, irmãos. Não foram eles que ficaram com o rei: agora faz um decreto aí para favorecer a gente. Quem nos favorece é Deus, quem nos defende é Deus, quem nos protege é Deus. Não nos privemos dessa graça, irmãos, fazendo que bote em nós uma raiz de amargura e que a gente contamine todo mundo, porque essa raiz de amargura contamina. Contamina. E é isso que o escritor está falando. Eu fiquei todo o tempo relutando em pregar sobre isso. Mas eu não posso. Na hora que o pastor Joelson mandou o tema, eu falei: não, Senhor, tá de brincadeira esse tema. Deus, o Deus de paz. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, que há uma paz pirata. Há uma paz que ela é fingida. E a gente tem que tomar cuidado com essa paz. Eu não tenho nada contra eles, não. Eu não tenho nada contra ela, não. Há uma paz que não é de Deus, não. E Jesus falou dela: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então o mundo tem uma paz que não é a paz de Deus. Você precisa pedir ao Espírito para sondar, para escrutar o seu espírito, o seu coração.
e ver se isso é verdadeiro, irmãos. Ver se isso é verdadeiro. Que tema lindo. Seguir a paz com todos. É a santificação. É a santificação. Não é santificação sem paz. A gente precisa dessa paz, irmãos, para atravessar esse vendaval que nós estamos passando. Cada um aqui tem um vendaval diferente. A luta que eu e meu esposo estamos atravessando pode não ser a que você está, a sua é outra. Mas acredite que o tema que Deus mandou para vocês nessa festa é: não vos prive da graça de Deus. Eu estou vendo tudo. Deixa eu falar uma frase que parece um jargão, parece um chavão. Deus está no controle de tudo. Falando assim, né? Todo mundo fala, se preocupa não, Deus está no controle. Se tornou até um ditado. A gente já escreve no automático. Mas quando eu te falo que Ele está no controle de tudo, é porque Ele está mesmo. Lembram de Jó? Capítulo 1. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor e Satanás apareceu entre eles. Todo mundo sabe dessa história. O que Deus falou para Satanás? De onde vens e para onde vai? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que essa simples pedacinho de história mostra para mim e para você? Satanás não faz o que ele quer. Ele tem que prestar relatório todo dia. E quando Deus pergunta, ele responde. Não pense que as coisas fugiram do controle dele. Satanás só vai até onde Deus deixa ele ir. Há um limite, daqui tu não passa, e acabou. Dá para você ter paz nessa verdade? Dá para você deitar e dormir hoje? Que realmente Deus está, o Espírito de Deus está pairando sobre essas águas turvas, sobre essas águas turvas. Que o nosso pedido nessa noite, antes de dormir, ao sair desse culto, ou antes mesmo de sair, que a gente peça: Príncipe da paz, me ajuda a andar e passear pelo fogo. Me ajuda a deitar e dormir, mesmo sabendo que há um decreto para que me mate amanhã. Me ajuda a deitar e dormir. E aí eu encerro com um versículo da Bíblia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é ela que guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. É a paz de Deus que vai guardar a nossa mente, irmãos, tirando todo medo, todo pânico, que vai guardar os nossos corações. É essa paz que o escritor aos Hebreus pediu que você seguisse. Tenha paz, irmãos. Tudo que o mundo está precisando é de pessoas que tenham paz. E que nós sejamos essas pessoas. A paz de Deus. Que quando a gente falar com o irmão, a paz do Senhor, você saiba o que você está falando. Você está liberando paz.
E não é a paz que o mundo dá, é a paz do Senhor. Tenhamos paz, irmãos. Eu não estou mandando ninguém pedir perdão, ninguém, que a gente adora essas cenas. Deus falou hoje que eu tenho que ter paz com todo mundo, eu vou lá pedir perdão à minha sogra, ao meu sogro, a não sei o que. Eu não estou mandando ninguém pedir perdão, estou mandando você perdoar, deixa para lá, finge que não viu, finge que não ouviu. Você não vê a Bíblia, o Senhor mandando ninguém pedir perdão, não, irmão, manda perdoar, mas a gente gosta de cena. Sabe, a gente gosta de causar comoção, aí vai na casa, aí coloca lá nas redes sociais, hoje eu fiz um concerto, aí a gente se torna igual Saul. Saul, a vida dele era pedir perdão a Davi, no dia seguinte estava fazendo a mesma coisa. Perdão, meu filho, você é melhor que eu. Daqui a pouco ele estava fazendo a mesma coisa. Quando a gente brinca de pedir perdão, a gente perde a sanidade. A gente fica meio esquizofrênico como Saul. Vamos parar de brincar de pedir perdão e vamos exercitar, perdoar. Irmã Eleusa, como é que se perdoa? É quando eu senti no coração, não é aqui e agora. Eu decidi perdoar. Se eu decidir perdoar, eu vou parar de falar mal. Olha, se você decidiu perdoar, pare de falar mal dessa pessoa. Irmã Eleusa, é só parar de falar mal? Não, fale coisas boas. Que o pessoal pensa que a cura vem do parar de falar. Não, a morte e a vida estão no poder da língua. A mágoa entrou contigo falando mal. O amor e a paz vão entrar quando você começar a falar bem, porque as duas coisas, elas entram pelo poder da língua. Então fale coisas boas, ache virtudes nessa pessoa. Irmã Eleusa, não tem. Olha que tem, hein? Ele foi feito à imagem e à semelhança de Cristo. Ache coisas boas, fale coisas boas, tenha um coração grato. O primeiro hino que cantou hoje aqui, e agora é de verdade. Eu vou encerrar cantando com você o coro desse hino. Conte as bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já. Mais uma vez, conte as bênçãos, tenha um coração grato, agradeça, bendiga, elogie, perdoe, dê graças. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Deus vos abençoe em nome de Jesus.